Maranata, desbravadores! Quer ouvir? O Senhor logo vem, amém! Na classe de guia, nós estamos aprendendo um pouco da história dos pioneiros adventistas. Os pioneiros, eles são homens e mulheres que começaram o movimento adventista. A nossa igreja, ela foi fundada dia 21 de maio de 1863. E até chegar a isso, a essa fundação da nossa igreja, essa organização, que hoje é tão importante para a gente, já alcançou tantas pessoas, muitas coisas aconteceram. Eles vão precisar escolher 3 pioneiros, história de 3 homens ou mulheres, que eles acharam mais interessantes, e falar um pouquinho sobre isso e apresentar para o clube. Só que nós estamos em quarentena e não podemos nos reunir lá no colégio, na igreja, onde a gente costumava fazer, para estar passando para vocês essas histórias tão interessantes. Agora eu vou falar sobre John Navis Andrews. Este moço, ele atuou em várias áreas profissionais, sendo professor estadunidense, pastor, teólogo, e ele foi o primeiro missionário adventista a ser enviado à Europa, atuando na Suíça. Ele também foi o primeiro presidente da Igreja Adventista, sendo ele quem criou as leis e as doutrinas as quais seguimos até hoje. Assim como ele descobriu que o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira e adicionou a nossa lei, a qual nós seguimos até hoje. Um outro fato interessante sobre ele é que ele entendia a Bíblia em 7 idiomas diferentes. Então, mostra que ele era realmente muito estudioso. Agora eu vou falar de Guilherme Miller. Guilherme Miller é o irmão mais velho de 16 irmãos. E ele aprendeu pela sua mãe de que ele devia se basear na Bíblia. Mais tarde, ele começou a estudar os pensamentos iluministas e se tornou deísta, deixando assim a Bíblia de lado. Mais tarde, ele fez parte do exército, participando de uma guerra. Nesta guerra, ele sobreviveu a um ataque a uma bomba que caiu ao seu lado. Isso é algo impossível de acontecer, dele ter sobrevivido a este acontecimento. Então, a única explicação para isso era de que Deus havia o protegido. Então, ele deixou de ser deísta e voltou aos seus estudos da Bíblia. Estudando a Bíblia, ele encontrou um texto de Daniel falando sobre as 2.300 tardes e manhãs. Concluindo o seu estudo sobre este texto, ele concluiu que Jesus voltaria dia 22 de outubro de 1844. Este dia também é bem conhecido como o Dia da Grande Decepção, pois Jesus não voltou neste dia. Guilherme Miller acertou na data, porém não no acontecimento. Neste dia, na verdade, aconteceu a purificação do santuário celeste, onde Jesus fez expiação dos nossos pecados e os perdoou. Agora eu vou falar sobre Ellen White. Ellen White, ela tinha uma irmã gêmea, e elas eram as irmãs caçulas de 8 irmãos. Aos 9 anos, Ellen levou uma pedrada na cabeça. Tal acontecimento fez com que afetasse não só sua saúde física, como também sua saúde emocional. Isto a impossibilitou de que ela voltasse a estudar na escola, então seu ensino foi muito básico. Aos 12 anos, Ellen se converteu a Jesus e aos 13 ela ouviu a pregação de Guilherme Miller. Ela e seus pais se maravilharam com a mensagem, então eles começaram a ensinar também as pessoas que eles conheciam. Porém, as pessoas de sua igreja não estavam gostando, pois eles estavam ensinando algo que não condiziam com a doutrina deles. Então, os líderes de sua igreja os expulsaram. Porém, mesmo assim, eles continuaram a buscar a Deus. Aos 17 anos, Ellen teve sua primeira visão, a qual mostrava um caminho estreito onde várias pessoas, que eram os santos, caminhando em direção à Cidade Santa.
Após esta visão e várias outras também que ela teve, ela fazia palestras e pregava. Por conta disso, ela tinha vários admiradores. Oi, eu sou o Thiago, da classe de guia. Eu vou falar 3 curiosidades de alguns pioneiros da Igreja Adventista. O primeiro é Ellen White, e uma curiosidade dela é que ela foi a 4ª autora mais traduzida da história da literatura. Ela tem 71 livros traduzidos para o português e sua visão mais duradoura, assim, mais longa, durou 4 horas. E o outro é William Miller, que profetizou a volta de Jesus Cristo para 1844. Foi um dos maiores pioneiros da Igreja Adventista. Ele já foi juiz e xerife de sua localidade e participou da fundação da Igreja Adventista. E John Andrews, primeiro missionário adventista enviado à Europa, deu contribuições significativas ao movimento da Igreja em seu início. Esses foram dos maiores pioneiros do início da Igreja Adventista e obrigado. Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Eu sou o Lucas, da classe de guia do Clube Ômega, e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre 3 pioneiros adventistas. O primeiro deles que eu vou falar é Guilherme Miller. Vocês provavelmente já escutaram o Guilherme Miller, né, do Grande Desapontamento. Ele foi um pastor, né, nos Estados Unidos. Ele era americano, nasceu no estado de Massachusetts, em 1782, e ele que começou o movimento millerita, que era o quê? Eram as pessoas, né, que acreditavam que Jesus ia voltar em 1844, né? Na verdade, Guilherme Miller sempre foi muito estudioso, né, com a Bíblia e tudo, e lendo Daniel 8,14, né, aquela passagem famosa dizia que em 2.300 dias o santuário seria purificado. Guilherme Miller interpretou como se o santuário fosse a terra. Então, como que seria purificado? Com a volta de Jesus. Por isso ele fez as contas, né? Ele fez as contas e ele chegou numa conclusão, que em 1843 Jesus voltaria. Jesus não voltou em 1843. Posteriormente, ele admitiu um erro nas contas, né? Tiveram uma discussão e recalcularam para 22 de outubro de 1844. Entretanto, também Jesus não voltou nessa data. Mas ele ficou à volta de Jesus, né? Uma curiosidade muito interessante de Guilherme Miller é que ele lutou na Guerra Anglo-Americana, ou mais conhecida como Guerra de 1812, né? E ele serviu militarmente, né? Ele foi soldado, e isso foi muito importante na vida dele, né? E junto com a morte do pai, esses dois períodos deram para ele uma grande reflexão sobre a vida dele, que foi quando ele começou a buscar mais a fundo a palavra de Deus. Bem, outra pessoa que eu vou falar é Ellen White. Ellen White todo mundo conhece, basicamente. Ela nasceu no estado de Maine, nos Estados Unidos, né? E ela tinha uma irmã gêmea chamada Elizabeth, né? Elas eram as caçulas de 8 crianças. O sonho de Ellen era ser médica, mas tudo isso mudou quando, com 9 anos, ela acabou levando uma pedrada na cara. E ela acabou ficando em coma por 3 semanas e isso afetou muito ela. Ela não conseguiu voltar para a escola, ela sofreu de depressão, perdeu concentração, memória, sofria de muita depressão, dor de cabeça, todas essas coisas, isso afetou muito ela. E em 1840, numa reunião campal, ela aceitou Jesus e pediu para ser batizada por imersão. E aos 13 anos de idade, ela ouviu Miller. Ela ouviu a pregação de Miller e começou a acreditar junto com todos os milleritas, em 22 de outubro de 1844, no Grande Desapontamento, né? Em dezembro de 1844, ela teve a sua primeira visão, com 17 anos de idade. Bem, ela casou com Tiago White, né? E teve 4 filhos, né? Ela acabou perdendo 2 filhos em vida e morreu em... Deixa eu ver quando morreu, eu não sei quando morreu. Mas eu só sei que ela também foi muito importante na literatura americana
bíblica. Ela morreu em 1914, e ela teve um grande papel na literatura americana bíblica em si. O best-seller dela, por exemplo, que é O Caminho a Cristo, foi traduzido para mais de 150 línguas. E Tiago White, o marido dela, né, nasceu em 1821, né, era o quinto de 9 filhos. E com 15 anos ele se batizou na igreja cristã. Né? Em 1841, ele ficou sabendo da pregação millerita, né? Porque sua mãe era uma millerita, sua mãe acreditava nas pregações de Guilherme Miller, e também se desapontou em 1844. Mas Tiago White foi um dos que estavam no grupo que se reuniu para encontrar respostas depois do grande desapontamento. Né? Depois se reuniu buscando respostas na Bíblia para o grande desapontamento, né? E em 1845 ele começou a acompanhar ela em várias viagens dela, né? Várias pregações. Em 1846 ele se casou com Ellen. Tiago White, ele foi muito importante no fundamento do Adventismo, né? Ele foi digamos assim, o pioneiro na ideia de organizar a igreja. Ele foi presidente da Associação Geral 3 vezes e publicou o primeiro periódico adventista em 1849, chamado A Verdade Presente. Em 1881, ele faleceu com 60 anos. É isso.